Oiê, boa tarde. Cadê a chuva que ia cair? Sol, pior que assim, eu deixo a janela do meu carro até aberta, porque eu tô tão descrente que essa chuva chega hoje. Vai chegar. Tá prevista pra hoje. Aliás, tem alerta da Defesa Civil de temporal. Vou fechar a janela. Então, se eu sumir aqui no meio do programa, eu vou lá fechar a janela do carro e já volto. Bom, melhor, a gente tá na quarta-feira, delícia começar a quarta-feira pertinho de você, mas sempre antes da gente começar o programa, tem aquela mensagem para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Muitas vezes a gente perde o foco e não consegue aquilo que a gente tanto quer. Então, foque naquilo que a vida tem de melhor. Não fica olhando, mas aquilo não deu certo. Foque no que tem de melhor. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas. E nunca se esqueça do seguinte, do poder das palavras e principalmente do poder da fé. Porque tanto uma quanto outra podem mudar o seu destino e o seu caminho. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o vídeo mostra o momento em que os 2 mísseis do Irã atingem avião ucraniano e motorista que pagou mais caro pelo seguro DPVAT já pode solicitar a devolução da diferença. Aqui no programa você conversa com a gente pelas redes sociais e pelo telefone. E você concorre a prêmios, tanto num quanto no outro. No Face, um super kit de produtos Tracta, Polipet, Coop, Ortovip, tudo junto pra você. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou, você já participa, tá? E quem ligar ao vivo também vai concorrer a 4 vales desse almoço no restaurante Consciência, ficar aqui em São José dos Campos. É só ligar, fazer pergunta para sexta-feira ter o sorteio. Para conversar, aprender, abrir o coração, dia de papo cabeça. Responde para você. Quando você se olha no espelho, como é que você se enxerga? Sol, eu tenho sérios problemas com isso. Na verdade, o programa de hoje eu estava ansioso para chegar logo, porque às vezes a gente olha no espelho e só vê defeito, não só o defeito. Eu tô gordo. Aqui tá... E na verdade a pessoa é magra. Mas ela se enxerga de outra maneira, né? Muita gente... Você já ouviu falar em anorexia, bulimia, que atingem 5% das mulheres no mundo. Isso é uma espécie de transtorno alimentar. Por que isso acontece? Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas, o psiquiatra Roland Ambrosio. Doutor Roland, obrigada por estar aqui junto com a gente. Obrigado, viu? Mandar um beijo para o Ricardo, que veio de São Paulo, está aqui acompanhando o programa hoje. Obrigado, Ricardo. Luquinha, o Fábio, nosso executivo, que está aqui também. Antes da gente começar o programa, tem a famosa enquete para saber a opinião do pessoal de casa. Tem sim, para você em casa participar é só acessar @FalandoNissoBand, entrar nos stories e responder para a gente. Você sabe o que são os transtornos alimentares? 57% diz que não, não conhece ainda. E você sabe as causas para esse tipo de transtorno? 85% diz que não também. Então a gente vai aprender um pouco hoje aqui. Afinal de contas, o que são os transtornos alimentares, doutor? É uma ótima pergunta. Na verdade, os transtornos alimentares são alterações dos hábitos da alimentação, muitas vezes provocados por condições emocionais alteradas. Haja visto que a ansiedade, quadros depressivos são grandes motivadores de alterações alimentares. Então, muitas vezes a pessoa joga na comida... Exatamente. Tipo é uma sublimação, né? Então a pessoa passa a jogar na comida a sua ansiedade, vamos dizer assim, com alterações depois de colesterol, glicemia e com todos os desdobramentos que essas alterações vão provocar a médio e longo prazo. Olha só, é muito sério, viu, Luquinha? É sério mesmo, né, Sol? Puxar uma perguntinha que a gente vive no celular, né, Sol? Instagram e vê fotos de corpos perfeitos. Essa referência que a gente acaba tendo, às vezes nem são tão reais, né, pela internet, isso pode ser um dos motivos da causa do distúrbio alimentar? Sim, sem dúvida, né? A maneira com que a pessoa se enxerga é uma mola poderosa para que a pessoa busque algum tipo de modelo, alguma coisa assim que ela gostaria de ter. Então isso também é um motivador importante para os transtornos alimentares. Via de regra, a maioria das vezes, anorexia nervosa. Ok, então estão chegando algumas perguntinhas aqui no ao vivo e também pelo vídeo do WhatsApp. Bora conferir. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estou trabalhando, mas eu queria saber o seguinte, sobre transtorno alimentar. Está associado à ansiedade ou até mesmo à depressão, esse distúrbio? Valeu, bom serviço aí a todos aí. Obrigada, está no serviço, está aqui com a gente também. Quando a pessoa se sente depressiva, ela pode também desenvolver um transtorno alimentar? Pode sim, é um dos maiores motivadores do transtorno alimentar, quadros depressivos e quadros ansiosos. Normalmente eles trabalham juntos, sempre a pessoa tem um pouco de cada um deles. Olha só, então a depressão também pode causar, sim, viu, Luquinha? Pode. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, dá tempo. Então, na verdade é interessante porque a gente percebe que a adolescência sofre muito com isso, né? Com a aceitação do corpo.
corpo. Não sei se a taxa é maior para adolescente também. E como que o pai vai estar ajudando, então, e percebendo os sinais dos filhos? Tá. A adolescência realmente é um momento de transição, de modificação no corpo e na mente da pessoa, e a pessoa normalmente na adolescência ela não tem uma personalidade totalmente estruturada. Então ela busca basicamente os referenciais dela tem a ver com os modismos, com as conversas que existem entre os adolescentes e com determinados modelos de estética que eles querem adotar. É mais comum nas meninas, tá? Mas pode acontecer nos rapazes também. Né, e é bastante difícil. Os pais devem sempre estar atentos para os exageros, né, em termos de deixar de comer e coisas assim, e quando existe a necessidade, orientar em primeiro lugar a busca de um apoio psicológico, que é importante. Por falar em pais, dê um beijo para a cidade de Ottawa, que está ligadíssima aqui no nosso Facebook. A querida que não quer se identificar está pedindo ajuda porque os pais é que querem que ela tenha o corpo perfeito. E ela precisa desse alerta. Já já a gente vai até Ottawa responder essa questão. A gente está bem acompanhado. Só coloca para mim, por favor, Igor. Ai, que lindo. Luciano, beijo, gente. Essa duplinha que a gente ama tanto. Você aí de casa pode continuar mandando perguntinha, conversando com a gente. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E um empresário investigado por superfaturamento de obras no sertão da Paraíba foi flagrado, mas foi pego de jeito, pagando propina ao assessor de um deputado federal do estado. Os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso, mas não teve desculpa. Foi no pulo mesmo, né, Israel? Boa tarde. Foi sim, Sol. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso também. Só o vídeo foi registrado em uma ação controlada pela Polícia Federal na capital federal, ou seja, em Brasília. A investigação vem sendo realizada desde o ano passado. Quem tem mais informações é o apresentador do Jornal da Band, o jornalista Eduardo Onegui. Essas imagens são do saguão do aeroporto de Brasília. O empresário paraibano George Ramalho, que fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal no ano passado, aparece sentado. Na cadeira, uma mochila onde foram colocados 50 mil reais. Um homem carregando outra mochila preta chega em seguida. É um assessor do então deputado federal pelo PTB da Paraíba, Wilson Santiago. Após 1 minuto de conversa com o empresário, ele sai carregando as 2 mochilas. Depois, entra num carro que pertence à locadora de veículos que presta serviço à Câmara e segue até o estacionamento do Congresso. O flagrante foi no dia 7 de novembro. No fim de dezembro, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar desvios de R$1.200.000 de uma adutora do sertão paraibano. 5 pessoas foram presas, entre elas o prefeito de Uiraúna. Já o deputado Wilson Santiago teve o gabinete na Câmara vasculhado e acabou afastado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado de atuar na liberação de recursos para a obra superfaturada. Em nota, a defesa afirmou que a ação controlada da Polícia Federal nada diz a respeito do deputado e que vai esperar o andamento do processo para apresentar suas provas. Pois é, a gente está falando de transtorno alimentar aqui, né, Luquinha? Isso é transtorno de caráter, tá? Isso é de caráter. Bom, a gente está aguardando aí nosso querido repórter Felipe Garrafa, que está lá no Polo Sul, para saber como é que está o processo aí, os preparativos para a reinauguração da base que fica lá na Antártica. Já já a gente vai tentar chegar até o Polo Norte. Bom, Lucas, o governo anunciou mais um reajuste no salário mínimo para repor o que foi perdido pela inflação. O novo valor de R$ 6 a mais passa a valer a partir do mês que vem, ou seja, o salário mínimo agora, a partir de fevereiro, o valor é de R$ 1.045. Luquinha. Perfeito, só conversar com o Israel agora sobre as estradas. Vejo um solzinho na Tamoios, não sei se tem alerta em relação à chuva para lá também. Algum toque para o motorista? Olha, Lucas, para quem desce a rodovia dos Tamoios, a situação nesse momento é super confortável. Não tem nenhum ponto de lentidão entre São José dos Campos até Caraguatatuba. Tem as obras que acontecem lá na altura do quilômetro 64, que é entre Paraibuna e Caraguá, mas não refletem nenhum trânsito carregado na Tamoios neste momento. A atenção é esperada para o fim da tarde, porque tem sim incidência de chuva e chuva forte. Segundo a Defesa Civil, 110 milímetros devem atingir toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, inclusive
incluindo a rodovia dos Tamoios. A gente lembra que a Tamoios ela é interditada preventivamente quando atingem aí os 100 milímetros de chuva. Portanto, a Tamoios segue em estado de atenção até pelo menos o final da tarde de hoje e início da noite de hoje também. Na rodovia Presidente Dutra, neste momento, temos problemas para quem segue em sentido São Paulo, entre São José e Jacareí. A partir do quilômetro 158 é a divisa dos municípios ali próximo ao NIP. O motorista já encontra pelo menos 4 quilômetros de lentidão. Segue assim até o quilômetro 163 devido às obras, recapeamento da pista expressa sentido São Paulo. Quem segue no sentido Rio de Janeiro flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão, apenas a chuva que atinge nesse momento o trecho entre Roseira e Aparecida. Lucas. Valeu, meu querido. Bora falar dessa chuva então. Tá chegando aqui para a região agora para o fim da tarde, viu? Vamos ver as máximas, começando então na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 24 graus, previsão de chuva agora para a tarde também aqui no Vale, máximas de 30 em Jambeiro, Taubaté 29 e Areias 28. Chuva também esperada para o litoral norte, máximas de 30 graus em São Sebastião e Caraguatatuba, chove forte, aliás, no litoral norte, o mesmo acontece em São José dos Campos. Quero destacar a queda de temperatura, só olha ali, de quinta para sexta, de 31 vai para 23, depois 22 graus. Quem está reclamando do calor vai ficar aí um pouquinho aí refrigerando, não é verdade? Então a gente vai conversar com você no próximo bloco sobre o motorista que pagou DPVAT. Atenção, como eu fiz, pode solicitar reembolso a partir de hoje e a gente já explica como. E hoje aqui no programa também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. A Vale Infusões tem ajudado bastante no tratamento e até na qualidade de vida. Hoje eu tenho uma outra qualidade de vida em relação ao que eu estava tendo, né? Alors on danse.